Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós estaremos aqui com o Dr. Gabriel e vamos falar novamente a respeito da violência, a violência doméstica na justiça, como está a situação atual dessa violência. Seja bem-vinda, Maiara, Nayana Barreto, Bentinho Bu, sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é de extrema importância, porque nós vamos falar de algo que realmente atinge toda a nossa sociedade. E o mais incrível que eu quero chamar a atenção hoje é sobre o que é violência doméstica, né? Eu falo incrível porque algumas pessoas são vítimas de violência doméstica ou são agressores mesmo, e nem sabem disso, né? Acreditam que por ser doméstico, aqui o Gabriel chegou, deixa eu chamá-lo pra gente. E hoje eu vou direto ao assunto porque é muita coisa importante e pouco tempo para falar. Olá, tudo bem, doutor? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui falando para o pessoal sobre o conceito de violência doméstica, né? A importância da gente iniciar por aí, porque tem pessoas, Gabriel, tem pessoas que são vítimas de violência ou mesmo agressores, né? De violência doméstica e não sabem, é inconsciente. É inconsciente, com certeza. Justamente por ser familiar, então acho que porque está num ambiente que é um ambiente seu, um ambiente íntimo, então pode falar o que quer, agir do jeito que quer, né, ferindo os sentimentos do outro, né, causando uma série de problemas para o outro e acha que está tudo certo, que isso não é uma violência e que isso não vai gerar consequências para a família. Então é importante a gente trazer o conceito, né, que a violência doméstica, quando você fala em violência doméstica, automaticamente as pessoas imaginam o seguinte, que a vítima é uma mulher, ou uma criança, ou um idoso, primeiro ponto, primeiro pressuposto que as pessoas imaginam, e que essas pessoas apanharam, né, ou sofreram alguma ameaça, né, de morte a esse ponto. Mas não imaginam que palavras, né, que gestos, que isolamento, atitudes de ignorar a existência daquela pessoa, isso também é violência doméstica, né? Questões patrimoniais, de como lidar com o dinheiro, ou de não permitir que aquela pessoa se desenvolva dentro daquele ambiente doméstico, também é violência doméstica. E que, principalmente, a vítima pode ser qualquer pessoa daquele ambiente. Pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um idoso e pode ser um homem. É importante trazer esse conhecimento, né? Sim, até porque a gente chama violência doméstica, né? Tipo, é óbvio que a violência doméstica contra a mulher é o que mais chama atenção, porque é o que a gente mais vê com mais recorrência, mas a violência que se preocupa de uma maneira genérica, inclusive a razão legislativa, não é só a violência contra a mulher, é todo esse globo, né? Que envolve o lar, né, o ambiente de casa mesmo. Exatamente. Então parece que eu estou falando uma coisa até absurda, né? Porque a palavra já se explica. Mas a questão está na mente das pessoas, né? Elas estão tão acostumadas a ouvir falar em violência doméstica contra a mulher que automaticamente elas já completam a frase. Então, é isso. Nós queremos trazer agora, na atualidade, com toda essa situação da pandemia, como estão, né, os casos de violência doméstica. Nós sabemos que assim, o nosso trabalho ele é um pouco difícil de mostrar dados, e eu estou agora buscando essa empresa, né, para que ela trabalhe nesse sentido de pesquisa profissional. Porque como a gente trabalha num âmbito que envolve família, são segredos de justiça, né? Então, somente quando a própria justiça permite esses dados, a gente pode trazer informações mais precisas. Mas em que quesito? No quesito violência doméstica, no quesito pedidos de visitação,
no quesito também de alienação parental, que é uma violência doméstica específica, né? Então, nesse momento, com toda essa situação que nós estamos vivendo, houve um aumento disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, como oficial de justiça, né, na condição de um servidor público da justiça, como é que está sendo essa situação agora, como é que vocês estão vendo tudo isso? Olha, inclusive, sábado eu me desloquei daqui, da capital, para cumprir um mandado de urgência justamente relacionado à violência doméstica. Como eu te falei, né, aquele dado que eu te falei na live passada, ele segue. Por enquanto, 100% das urgências que eu tenho são de violência doméstica, assim como é que eu cumpri sábado. E assim, é incrível como esse momento realmente é um momento de tensão, né, entre as pessoas, né? A gente viu que, assim, dados da Câmara Legislativa mostra que 17%, houve um aumento de 17% na violência doméstica nesse período de 1º de janeiro a 30 de abril, né? E só no mês de abril houve um aumento de 28% na violência. Então, assim, a pandemia, de fato, é um fator que tem proporcionado, né, essa vivência negativa. Esse aumento. Tanto pelo consumo de álcool em casa, quanto pela dificuldade no relacionamento, que fica mais obvilulante nesse momento de pandemia, né? E assim, também já trazendo a cultura que a gente tem, né? Então, assim, isso tudo só faz trazer à baila tudo isso que já tinha uma probabilidade de acontecer, né? Dentro de circunstâncias normais. Então, assim, o judiciário aqui, ele tem se movimentado e tem trazido as urgências com rapidez. No caso dessa violência que eu atendi o pedido de urgência, o mandado veio na sexta, uma violência que ocorreu, acho que na terça-feira, mais ou menos. O que é rápido, porque assim, o processo ele tem que ir... A violência ocorreu na terça-feira. Isso. Na sexta-feira a gente tinha um mandado urgente de afastamento do lar. Porque assim, para chegar até o judiciário tem toda uma movimentação. Tipo, a parte tem que ir e fazer a denúncia, né, na delegacia, né, prestar um boletim de ocorrência. E aí, assim, muitas vezes a delegacia emite, né, leva o inquérito para o judiciário chama o MP a se manifestar, né, e depois da manifestação do MP pede à secretaria para expedir um mandado de urgência. Então tem toda uma movimentação no maquinário judiciário que leva até o cumprimento desse mandado, até por mim, né, que hoje me desloco de Aracaju para cumprir esse mandado. Então, assim, o que eu vejo é que o judiciário, ele, desde o início da pandemia, ele já ficou atento a essa necessidade, né? É óbvio que a gente sabe da dificuldade do judiciário brasileiro. Isso é uma coisa que está muito além do momento que a gente está passando, mas eu acho que principalmente a classe advocatícia, ela já se atentou para isso desde as primeiras semanas. Sim. Né? Começou a pandemia, começou a quarentena, acredito que mais ou menos dia 20 de março, por aí, né? E assim, eu lembro que já no mês de março tinha esse movimento de proteção à violência doméstica, já com uma expectativa de que realmente fosse aumentar. Ia aumentar, claro. Eu vi na rede, né, ontem, uma pessoa estava segurando um cartaz e estava escrito assim: sou obrigado, era um rapaz, sou obrigado a ficar trancado 24 horas com o meu agressor, né? E aí é complicado, porque se já existia a violência doméstica, no momento em que agora fechados e com toda a questão também mental, né, psicológica, que também afeta todo mundo numa situação totalmente fora da realidade, então a tendência é realmente aumentar. Eu vi aqui, Gabriel, a presença da Valéria. Seja muito bem-vinda, Valéria, lá da Hellinger. E também da Rosemary, que ela é presidente de uma ONG chamada Casa das Déboras. E a Casa das Déboras é uma ONG totalmente direcionada à violência doméstica contra a mulher. E até a última vez que nós conversamos, ela estava me passando o quanto aumentou
o número de denúncias, né, e a dificuldade também, por causa da pandemia, para se deslocar até, por exemplo, uma delegacia especializada, né, aquelas delegacias de mulheres. E aí essa dificuldade e ter que ir para uma outra delegacia, então foi um problema que também foi apresentado com essa questão do deslocamento, do aumento da violência doméstica contra a mulher. E eu trouxe a alienação parental porque é uma violência doméstica, né, que acontece muito com os homens, na maioria, né, acontece com mulheres também, mas na maioria com os homens. E essa não aparece tanto nos índices como violência doméstica, né, Gabriel? Isso. Assim, a alienação parental, ela é algo muito erro, né? Porque a gente acha que aquilo ali não vai desenvolver um problema, principalmente para a criança, no futuro. Então, assim, é que a gente falava na live anterior, né? Tipo, onde começa a violência em relação aos homens? Começa quando ele está ainda naquela fase infantil e na fase criança mesmo, de verdade. E assim, ele recebe um tratamento mais hostil, né? Tipo, às vezes até o professorzinho na escola, ele limpa a mulher e deixa o menino lá sujão, entendeu? Brincar e tudo. Às vezes os pais trazem mais dificuldades para o filho homem. Essa dificuldade de enxergar o homem até como um ser humano, a criança, tipo, com direitos iguais em relação à mulher, vai desencadear lá na frente, tipo, um homem que, para suprir esse padrão viril, né, e forte do masculino, ele vai acabar compensando isso com violência lá na frente, né? Então, assim, todo esse tratamento que a gente tem, talvez até da nossa cultura, né, uma coisa mais tradicional, hoje a gente percebe que acaba acarretando com a visão do homem que, assim, acaba trazendo todas essas consequências que a gente enxerga, né? Essa questão de visualizar o álcool como algo encorajador para o homem, como algo bom, né? Não estou aqui para criticar o estilo de vida de ninguém, mas, assim, a questão é como você enxerga, por exemplo, o álcool, como você enxerga a força masculina, física, maior do que a mulher, que muitas vezes você quer usar isso como um fator de igualdade em relação à mulher. É nesse contexto que você aprende desde a fase criança que surge a violência lá na frente. E o que a gente também já conversou anteriormente a respeito de pesquisas que foram feitas, não só no Brasil, mas fora, pesquisas científicas, pesquisa que o próprio Instituto da Gente também fez através do Projeto Libertar, né? Onde muitos desses homens que são acusados, né, de violência doméstica e que realmente são agressores, né, fizeram mesmo do que respondem e chegaram a ser presos, a história desses homens na infância é a história de uma família desestruturada, de pais separados, né, e de alienação parental. Alienação parental no sentido de que um dos dois foi alienado, se não os dois, né? Foi alienado da convivência com o filho. E isso gera nele todo esse processo de violência. Então, ele já está sendo, ele já vem nesse padrão, e aqui o que nós estamos falando é de uma criação, de uma infância, onde essa pessoa vai crescer com todo esse processo de violência dentro dele, e ele vai externalizar quando ele estiver na fase adulta com uma mulher. Por quê? Com o cônjuge dele. Por quê? O que acontece? Né? Acontece que para ele foi formado esse conceito no inconsciente como algo natural. A violência existia quando ele era criança. Então, para ele, né, dentro do ambiente familiar, aquilo é normal, pode acontecer. Né? E aí ele vai e repete na fase adulta. Até os conflitos de divórcio litigioso, que é uma grande fonte de alienação parental, Sim. Ali você vê de uma maneira mais palpável, né, é mais visto aos olhos, o conflito dos pais que leva à alienação. Tipo, eu vou entregar um mandado e a mulher diz: olha aqui, o salafrário do seu pai fez, ele fez comigo e com você. Na frente do oficial de justiça, uma coisa dessa. Imagina o que acontece dentro de casa. Pois é, e assim, nós que somos alunos da Heilige Ciência, da Heilige Schule, né, que a gente traz os conhecimentos da Heilige Ciência,
a gente percebe a importância do pai para o filho homem e da mãe para a filha mulher, entendeu? Como referência, né? E assim, por isso, então assim, quando a gente sabe que na separação culturalmente no Brasil, os filhos homens e as mulheres também ficam com a mãe, então assim, o filho homem ele acaba perdendo essa referência paterna, né? E assim, óbvio que você está na casa da sua mãe, então a alienação mais forte vem da sua mãe. E aí o homem, ele cresce fraco de homem, ele cresce fraco de masculino, Da né? referência Da homem, referência né? Da paterna. posição homem diante da vida. Inclusive a gente, nós que estudamos a Heilige Ciência, sabemos que uma das coisas que faz os filhos buscarem o pai é através do álcool, né? Então, assim, a gente fala muito do consumo do álcool dentro de casa, que acarreta a violência doméstica, e a gente percebe justamente na Heilige Ciência que a busca pelo álcool é a busca pelo pai. Então, assim, é óbvio que aqui a gente não está falando de regras, tipo, é isso e pronto, né? Cada sistema tem que ser olhado a seu modo. Mas o que a gente vê na repetição do padrão é que, por exemplo, o homem que é viciado em álcool tem dificuldades com o pai, né? Então, assim, se a gente for analisar cada caso desse de violência, sempre vai ter lá aquele pedacinho do problema paterno, da ausência paterna, que muitas vezes já acontece no divórcio litigioso, né? Então, na maior parte dos alienação casos, parental acontece no divórcio religioso. Falhou, Gabriel, a fala. Então, assim, por isso que a gente percebe que a alienação parental realmente ela é o início de tudo, né? De todas essas dificuldades. Sim. Por isso que é importante conversar sobre isso, né? E assim, antes de mais nada, é necessário dizer assim que pensar sistemicamente, como a gente fala sempre, não é sinônimo de reconciliação necessariamente, né? Muitas vezes o afastamento e a proteção ostensiva são realmente uma necessidade, né? São imprescindíveis, como no caso da urgência que eu cumpri segunda, ou sábado. Então, assim, o que a gente conversa não afasta a legislação civil, a legislação penal, né, quanto às responsabilidades de agressores e agredidos. Mas, assim, é um bom ponto de partida para que a gente enxergue o problema de uma maneira que realmente traga poder de cura para as duas partes, né? Porque o agressor, tudo bem que ele é violento, mas a pessoa agredida, posso te falar com segurança dos casos que eu vejo, a pessoa agredida busca essa violência. Sim. E aí exatamente onde eu ia entrar, né? Quando você trouxe a ciência Hellinger. E aí eu falei, agora eu vou entrar mais. Porque o que acontece? Quando a gente está observando a alienação parental, nós estamos vendo uma violência com uma criança. O agredido é a criança. Essa criança vai crescer um dia, vai se tornar adulto. Com certeza, essa criança vai demonstrar as consequências da sua infância. Então, a probabilidade de se tornar um adulto violento é de quase 100%, né? Pelo que a gente já conhece de estudos e tudo mais. Só que a questão é que não começa na alienação parental quando ele era criança. Começa no sistema familiar anterior. Começa nos padrões de emaranhamentos do sistema familiar de mãe e pai. Porque quando você coloca que essa mãe, né, eu estou colocando agora uma violência doméstica contra a mulher, vamos colocar assim, que a mãe é a vítima e o homem é o agressor. Vamos trazer isso, essa situação. Essa vítima, de verdade, ela procura esse agressor. E eu coloco isso, a gente está trazendo um conhecimento que algumas pessoas podem ficar até agitadas com isso. Mas o que acontece, Gabriel? Quando eu trabalhava especificamente com a Lei Maria da Penha, né, eu fui uma das pessoas que lutou muito para que essa lei viesse a existir. A lei veio a existir e aí meu trabalho foi colocar essa lei em prática, fazer com que realmente ela tivesse efetividade. E nós saímos montando uma rede de proteção, capacitando grupos, né, e fazendo toda a estrutura para que a lei fosse efetivada. O que começou a acontecer lá em 2006, 2007? Começou a acontecer que as primeiras mulheres que foram atendidas
ou elas iam e retiravam a queixa, ou aquelas que realmente a gente conseguia e acontecia um divórcio e toda a proteção dela, ela arrumava uma outra pessoa igual ou pior do que aquele. Então, a própria ciência Hellinger traz para a gente o conhecimento do porquê que isso acontece. O que tem por trás de tudo isso? Por trás de tudo isso, existe um padrão estabelecido através de um emaranhamento familiar. E quando você vai olhar a história dessa mulher, você vai ver que antes dela, a mãe, a avó, a bisavó, existe uma estrutura de uma violência, onde elas sempre figuram como vítimas, né? Então, eu acho interessante a gente trazer, porque esse é o ponto-chave da cura, é encontrar o emaranhamento, né? Conseguir enxergar através da constelação familiar o que está acontecendo, por que eu vivo essa situação e como sair dessa situação. Se realmente quiser sair dessa situação, né? Porque tem pessoas que realmente necessitam desse processo para o seu próprio crescimento, né? Isso é pura aplicação do pensamento sistêmico às famílias, né? Isso tudo que você falou. Que assim, como sistemas que são, é possível perceber que a relação entre os membros, né, ainda que distantes em tempo e espaço, sim, eles implicam na visão de mundo e forma de agir dos indivíduos, né? Então, assim, seja na modalidade de padrões e crenças, né, aprendidos ou herdados, né, e a chamada herança ou transmissão geracional, que era o que você estava falando, seja na modalidade de lealdade parental inconsciente, a gente sabe que isso ocorre. Então, tudo isso que a gente está falando, basicamente poxa, não adianta afastar o agressor da mulher, porque é muito recorrente que ela se separe daquele homem violento e busque um outro homem violento para se relacionar. Então, assim, onde é que está a cura? A cura está em você, mulher, tirar aquela necessidade de violência, aquela violência que existe no seu coração. Sim. Porque quando você retira aquela necessidade de ser violenta do coração, você naturalmente deixa de atrair o padrão violento de homem. Né? Mas então como é que a gente faz com o padrão violento de homem? A gente pode abordar isso, né, também. Mas assim, para ela, que é o assunto mais comentado que a gente vê por aí, é assim, tipo, que é preciso retirar essa violência de dentro de si. Porque quando você atrai um homem violento, é porque você tem, de qualquer maneira, uma violência que vem, como você falou, do ancestral, né, da vivência nas gerações anteriores, ou de tomar as dores do seu sistema familiar por gerações anteriores de mulheres que foram desrespeitadas pelos homens, né, nessa cultura excessivamente patriarcal. Então, assim, é preciso ressignificar, né, o sentido, às vezes, até do masculino para a mulher, para que ela consiga atrair um homem que não traga esse tipo de problema para ela. Né? E, assim, hoje a gente vê que quando você vai cumprir o mandado, você percebe que a mulher que foi violentada, ela tem, geralmente, um ponto de violência. Sabe? Você vê pela expressão facial, pela linguagem, pelo tom de voz, pela maneira que toma conta dos filhos, né? Naqueles 5 minutinhos que você fica ali cumprindo o mandado, você percebe o excesso de violência que você imprime na criança. Então, assim, isso é uma violência sistêmica, né? Que vai atrair um homem violento. A gente sabe disso. E o que eu quero trazer aqui também, que eu acho bastante importante, também o papel da justiceira, né? A justiceira é a mulher, né, que ela se coloca como... assim, tô até gaguejando porque eu estive nesse papel por muitos anos da minha vida. Então, a justiceira é aquela que se coloca na frente para defender aquela causa das mulheres, né? Eu estive nesse papel por muito tempo na minha vida. O que acontece com a justiceira? Ela acaba... E quando ela também faz por causa do padrão da família dela. Alguém do passado, a avó dela, a bisavó, alguém do passado foi vítima, né? E aí, nesse padrão inconsciente, a justiceira se coloca para quê? Para fazer justiça daquilo que aconteceu no passado.
na família dela. E para fazer essa justiça, né, o que ela faz? Ela vai criar, ela mesma, ela vai criar esse padrão ao redor dela, porque ela precisa. Como é que ela vai fazer justiça se aquilo não existir na vida dela? Então, aqueles que são atraídos com aquele padrão para a vida dela, na verdade são mestres, são possibilidades para que ela consiga a cura de todo o sistema. Então, é algo bem interessante quando a gente abre o campo e olha, né? Eu uma vez assisti, eu não sei se você estava junto, foi uma constelação que aconteceu lá na Hellingen. Não sei se você estava junto nesse grupo, né? Mas teve uma constelação de alguém que estava indignada porque o pai tinha sido assassinado. Você lembra desse caso? Que o pai tinha sido assassinado e aí quando abriu o campo, ele estava olhando para uma outra pessoa morta e aí o assassino veio e ficou perto dele, olhando para ele. E ele olhando para a pessoa morta. Quando mexeu mais um pouquinho no campo, entrou outro assassino. A pessoa que tinha morrido era o pai dele. E o assassino ficou na mesma posição que o primeiro, que estava olhando para outro. Que quem tinha morrido era o pai dele também. Você estava nessa? Eu fiquei bastante chocada. Não estava. Então, o que a gente percebeu? Que cada assassino, né, ele concordou em participar daquilo. Porque o que eles queriam, inconscientemente, era morrer para poder ir para perto do pai. E assim já vinha 3 gerações acontecendo. Então, o que uma constelação dessa mostra pra gente? Que uma vítima, ela precisa de alguém que concorde em ser agressor. Porque ambos têm algo no seu processo familiar que precisa ser curado. Quando você para de olhar para a tua situação específica e você começa a olhar para o teu sistema familiar, você percebe que tem algo muito grandioso para ser aprendido. E quando você toma consciência e aprende essa lição, você não precisa mais dessa experiência. Por quê? Porque foi resolvido, né? Eu tinha um processo também, então eu vinha muito na defesa da mulher, na defesa dos direitos da mulher, e a maior parte da minha vida profissional foi com mulheres, né? A maior parte. Então, eu não sei quantas mulheres passaram pela minha vida, né? De situações que eu vivenciei na condição, eu fui secretária da mulher, na condição de defensora dos direitos da mulher, da criação da Lei Maria da Penha. Então, eu me dediquei muito a isso. E no final das contas, quando eu olhei para mim, eu vi que eu estava lutando, no fundo mesmo, eu estava lutando pelo meu sistema. Porque o meu sistema, as mulheres do meu sistema tinham sido vítimas. Entende? E aí foi quando eu percebi como é que eram os homens do meu sistema. Os homens do meu sistema foram alienados quando criança. Olha que incrível. Olha onde eu tô agora. Agora eu tô falando de alienação parental. Então tudo tem um sentido, né? A diferença está quando você tem consciência. E aí você muda a história ou você aceita a história. E quando você aceita a história, você entra no seu lugar. Se você está no seu lugar, você tem força. Porque aí você está no seu lugar consciente, né? Então, o ideal é que a gente, assim, esteja na boa frequência, né? Principalmente no momento de busca do parceiro, né? Porque o que a gente vê é que, assim, esse olhar sistêmico, ele nos revela que as relações e escolhas de parceiros não é aleatória, né? Ela é sistêmica, né? O seu sistema, ele olha para um sistema que é parecido, que são parecidos. Por isso que muitas vezes as mulheres, tipo, veem um cara lá bonitão e tal, arrumadão, mas às vezes ela não se conecta com aquela pessoa, tipo, ela se conecta com outro tipo de homem, né? E às vezes a gente quer buscar uma explicação, mas assim, tipo, não tem, porque meio que não é uma escolha sua, né? A gente costuma dizer que assim, a gente escolhe, mas não escolhe, na verdade, né? Então, assim, o padrão que o indivíduo traz de sua família encaixa, e às vezes até de forma prejudicial, né? Que é o que atrai a violência, né? No padrão daquele que escolheu para viver a vida, né? Então, às vezes a gente fica olhando para a mulher, meu Deus, ela não consegue abandonar esse homem, e essa violência, e essa cruz que ela carrega, e tantos filhos, e o homem omisso e tal. Mas o sistema dela carrega essa necessidade,
que consegue abastecer a ela, que faz com que ela fique naquela relação, né? Tipo, ela não consegue sair. É o que a gente chama de emaranhado, né? Emaranhado é a gente trazer coisas dos nossos ancestrais que não são nossas, mas assim, que chegam até nós. E assim, você fala dessa questão das mulheres que defendem as causas femininas. Eu enxergo com bons olhos, mas também com cuidado, porque muitas mulheres dessas carregam violência contra os homens para agir em defesa das mulheres, Sim, principalmente as mulheres do seu sistema. Então, assim, é óbvio que defender o feminino, defender a mulher é legítimo, principalmente quando parte de uma mulher, mas com esse cuidado de que essa violência não se transforme em um fator de impeditivo de uma conciliação, por exemplo, né? Quantas vezes, falando aqui da justiça, né, dos advogados, quantas vezes a gente vê uma advogada que muitas vezes a mulher ela quer fazer uma reconciliação saudável, às vezes depois de 2, 3 anos de uma violência, e a advogada ela vem com aquela energia de não conciliar, entendeu? Como se fosse assim, não, isso é inaceitável, não aceite, não se humilhe, ou não aceite esse valor de pensão e tal. Isso faz com que isso vai repercutir até nos filhos, né? E na relação com o pai, por exemplo. Então, assim, tipo, é preciso ver com calma. É óbvio que a violência doméstica está aí. Ninguém está negando aqui e ninguém está levando uma irresponsabilidade para o masculino e passar a mão na cabeça, não é isso. Mas, assim, que é preciso ter um olhar mais conciliatório, entendeu? Sair dessa imagem dual da justiça tradicional, que existia antigamente, para ver que nós somos uma unidade, né? Tipo, a pandemia está aí para ver que a gente é uma unidade. Independente da diferença financeira, da classe social, nós somos uma unidade, né? E isso a gente tem que levar também para os relacionamentos. Perfeito, é isso mesmo. É começar a se olhar como humanos, né? E não mais como adversários, né? O grupo de homens e o grupo de mulheres, né? Então, essa visão dual é o que sempre trouxe tanta tragédia para a família. E hoje nós estamos precisando desse amor, estamos precisando, assim, dessa harmonia, né? E se a gente conseguir chegar nesse ponto, dessa visão que você trouxe de uma maneira assim brilhante, a gente conseguir chegar nesse ponto de baixar as armas, né? De sair de cima do muro. Eu vou até fazer aqui uma analogia ao Vinícius Ferreira. Vinícius Ferreira é diretor da Anfipa, né? Ele mandou para mim hoje um desenho que ele fez. Ele desenhou um muro, desenhou uma pessoa em cima do muro. De um lado ele desenhou uma imagem com um monte de gente, ele falou que era Deus e pessoas felizes, que é esse mundo ideal, né? Esse mundo bem melhor, como dizia o Dr. Celso. E do outro lado, ele colocou um desenho que ele falou que ali era o diabo. E aí ele falava o seguinte, a pessoa estava em cima do muro e ela olhava para um lado e estava Deus e todo mundo feliz. E aí as pessoas falavam, vem, sai de cima do muro, experimente algo diferente, né? Faça algo diferente, vem ser feliz, é possível unir homens e mulheres, é possível encontrar o seu lugar dentro dessa família e respeitar o lugar do outro, é possível vocês serem felizes, é possível a cura, né? Eu estou aumentando, que não era tudo isso que o Vinícius falou, estou trazendo agora um pouquinho de mim. É possível a cura, né, da tua família, então vem, experimenta. A pessoa ouvia aquilo e olhava para o outro lado, e do outro lado estava o diabo, né? O fogo e tal. E aí ele falava assim para o diabo, ei, você, estão me chamando para eu ir para aquele lado, por que você não me chama? Você não fala nada para mim? Você não tem nada para me dizer? Você não quer que eu vá para aí? Aí o diabo olhava para ele assim e falava, eu não, porque fui eu que construí o muro. Enquanto você estiver aí em cima, você está comigo. Exatamente. Então é por aí, né? É sair de cima do muro e falar, poxa, o que eles estão falando, né? Que conversa é essa? Pessoas que trabalham diretamente com a violência doméstica estão trazendo aqui uma explicação de algo anterior à violência, um local onde se pode olhar e compreender e talvez mudar a atitude.
né? Essa mulher que vem como vítima, ela pode olhar para ela e perceber por que isso está acontecendo com ela e o que ela pode fazer para mudar essa situação. Então ela vai sair do local de vítima e ela vai tomar uma responsabilidade para ela, uma responsabilidade de escolha. O que ela escolhe para a vida dela? Tudo muda quando tem essa consciência. E ela vai parar de apontar para aquele homem. E vai parar de perpetuar a violência. Porque ela pega o filho e aponta, olha, ele fez isso, ele. Esse filho é filho dele também, né? Tem aí todo um processo também de lealdade que vai ser aumentada porque alguém está sendo excluído do campo dele. Esse filho vai crescer e a história vai continuar, né? Exatamente. Então, O que a gente vê muito no padrão brasileiro é o quê? Voltando um pouquinho ao nosso início da live. Há uma separação, né? Muitas vezes o casal não chega nem a casar, por questões que não cabe avaliar aqui. E aí, o que ocorre? A criança fica com a mãe, né? Muitas vezes vítima de alienação da mãe. Pode acontecer com o pai também, mas assim, é um pouco mais difícil, porque o contato do filho com o pai é menor. E aí o que acontece? Por exemplo, o filho homem, ele cresce sem o masculino, e quando ele cresce sem o masculino, ele começa a ter excesso de feminino. Uma mãe, uma irmã, uma tia, você se enche daquilo, e aí o que gera quando você está na fase adolescente, quando você está iniciando a fase adulta, é a raiva pelo excesso do feminino e a falta do masculino, justamente a questão da lealdade, né? E aí você vai para a relação e tendo como base um excesso feminino. E aí você leva esse excesso feminino para a relação, e aí você vai para uma relação com raiva do feminino, porque você está embebedado de feminino. Você está lotado de feminino, né? Então, assim, a ausência masculina do pai, seja ele qual for, seja ele alcoólatra, seja qualquer dificuldade que ele passe, é importantíssima para que esse homem cresça e assuma uma posição para assumir um relacionamento de longa duração e tantas outras coisas que o relacionamento entre dois requer. Então, assim, tipo, a gente vê que essa falha, né, esse enfraquecimento do homem gera realmente uma dificuldade para o masculino, né? Por isso que Sophie Helliger fala que o homem ocidental ele é fraco, o homem brasileiro é fraco, né? Ele é muito emaranhado, porque ele já vem desde cedo nessa dualidade, né, que estar longe do pai representa, né? E aí vem uma repetição de padrão, né? Tipo, vem a violência que você adquire na infância, o fato de o pai estar longe de você, aí você tem um filho e fica longe do seu filho também, por circunstâncias alheias lá na frente que te separa dele, e aí o padrão vai se repetindo, né? Não tem tecnologia, não tem nenhuma mudança que resolva esse padrão. Se você não compreender as coisas sistêmicas e o que elas significam, para colocá-las em um contexto e estabelecer a natureza realmente da relação. Poxa, onde é que eu estou? Né? Por que a repetição desse padrão? Né? Eu preciso melhorar isso. Né? E a constelação a gente vê que além de vários outros métodos terapêuticos, é um bom método para que a gente saia dessa repetição. Né? Os homens brasileiros eles são emaranhados, né? Tem que buscar o conhecimento mesmo para sair dessa. Tem 3 aspectos que eu quero trazer, né? Corroborando com o que você acabou de falar, foi até um vídeo que a gente assistiu ontem, né? E estava falando sobre isso. O que acontece com essa história de estar embebedado do feminino, né? A história de uma criança, um menino nasceu, a mulher se separou do pai dele, né? E aí, na história, ela ficava ligada a ele ainda, invisível pelo cordão umbilical. E o que aconteceu? Essa criança ela foi crescendo e foi sempre junto com a mãe, né? Então a mãe, sempre os dois, o menino e a mãe. E a criança foi crescendo. Houve um atrapalho na vida da mãe, porque a mãe não seguiu por causa dessa criança. Então apareceu outra pessoa na vida dessa mãe, a mãe não quis por causa da criança. Então ali a criança parou. E a criança cresceu e também quando foi arrumar namoradas, por causa da mãe, o namoro não ia adiante.
Então, um foi interferindo na vida do outro. E nenhum dos dois cresceram. Por quê? Porque ele não conseguiu ir para a vida, ele não conseguiu sair da fase mãe. E a fase mãe é essa fase da nutrição, de estar em casa, de ser cuidado, infantil. É um homem que não consegue, a gente tem casos assim, né? Que chegam na vida adulta, eles não conseguem se relacionar com ninguém, eles vão ficar sozinhos, né? Essa mãe vem a falecer e eles não se desenvolvem. E essa história, ela foi bastante chocante, né? A gente assistindo do dia que a mãe faleceu, do que aconteceu com ele. Ele dá um grito, assim, terrível, que dói, assim, na nossa alma. E ali parece, e ficou a dúvida se ele morreu também, o que aconteceu com ele, porque a vida dele foi a mãe, e para a mãe foi ele, né? Criou uma simbiose, um não existia mais sem o outro. Isso é um fato que acontece, né? E eu trouxe um exagero, mas trazendo agora de uma forma mais simplificada, os homens no Brasil, eles são muito ainda nesse ponto pela falta do pai. Então, eles realmente não vão para a vida. E aí encontram mulheres que precisam concordar com essa situação. E aí eles vão se relacionar com quem? Com mulheres com características mais masculinizadas. Para dar certo. Exatamente. E aí a inversão de papéis. Né? Exatamente. E aí, antes da gente seguir, deixa eu só colocar mais duas questões. Teve uma pessoa aqui, sou Lucas Oliver, colocou assim: eu fico impressionado com a falta de sensibilidade do governo em propagar a casa-abrigo. Neuzice Barreto, por quê? Mostra a mulher que ela está segura e tem acolhimento, e a lei ao seu lado. Ele trouxe essa questão aqui. E só mais uma questão que eu vou colocar aqui também, que foi do Fábio Onken. Ele perguntou se a constelação é um remédio, né, se ela seria usada pós-violência. Eu vou responder a segunda e a gente fala sobre as outras duas questões juntos, tá bom, Gabriel? A Fábio Oken, eu quero dizer que a constelação ela não é um remédio, tá? A constelação, o método da ciência, Hellinger, é realmente olhar para aquilo que não está sendo visto, que não está escancarado, que você não sabe, porque é algo que vem da tua família, né? É algo que vem de um padrão familiar e que você mesmo às vezes está agindo e não percebe, né? É incrível quando você coloca representantes da pessoa na frente dela e ela percebe coisas que ela faz e que ela fazia sem perceber. É bem interessante, né, Gabriel? Quando a pessoa toma consciência do que ela está fazendo. E ela faz mesmo sem consciência, né? A maneira como ela vai atrapalhando a própria vida sem perceber o que está fazendo. E quando um representante aparece na frente dela, aquilo choca, fala, nossa, realmente eu faço isso e não percebia. Essa consciência pode... E o que a gente percebe é que, assim, nas constelações, o público-alvo, eu posso até considerar a gente como novos, né? Pessoas novas para as constelações, para o estudo da Hellinger Ciência, porque muitas pessoas, você sabe, procuram a constelação já depois da casa dos 40, 50 anos, né? E é lá que elas percebem quanto tempo elas passaram, talvez até perdeu a juventude e tantas outras coisas, no emaranhamento, no inconsciente, né? Naquela consciência coletiva do clã, né? Da família. Então, assim, só depois, com muito exercício de constelação, é que elas conseguem emergir, né, o movimento consciente, tipo, respeito os padrões anteriores dos meus ancestrais e agora quero fazer algo diferente. E pode. E é possível, né? Mas, assim, tipo, o que a gente percebe é que as pessoas vão descobrir isso muito mais lá à frente. Então, assim, às vezes 45, 50, 60 anos a serviço do inconsciente, né? Que domina esse inconsciente familiar, né? Então, por isso que é importante a gente olhar para essas questões, né? Muitas vezes a gente tem medo de encarar, né? Tipo, essas verdades, né? Mas é possível e é necessário.
E Gabriel, olha o absurdo, né, que a gente trouxe aqui, e é absurdo isso. Você saber que você não escolhe as pessoas com quem você se relaciona. É o seu sistema que escolhe por você. Então, é uma situação bem absurda. O SMSS Advocacia colocou assim: imagine se fosse possível, no momento da primeira denúncia, conduzir vítima e agressor à origem da estrutura da violência, possibilitando que eles enxerguem essa transmissão de violência. SMSS Advocacia, esse é o direito sistêmico. É exatamente aí que entrou o direito sistêmico nos tribunais e através, com toda a honra, ao Dr. Sam Stock, que é um juiz da Bahia, que trouxe isso para o Brasil, foi um dos alunos do Bert Hellinger na Alemanha e trouxe essa questão para o direito. E aí é o que está acontecendo. Nós temos, por exemplo, no site oficial do Conselho Nacional de Justiça, dados, por exemplo, de questões de violência doméstica contra a mulher, que depois de aplicado esse olhar, esse trabalho, diminuíram 94% dos casos de reincidência de violência doméstica a partir do momento que ambos tiveram acesso a esse conhecimento do emaranhamento da família. E alguém perguntou a respeito de como resolver esse emaranhamento, né? É exatamente aí que está o ponto, de você conseguir tomar essa consciência. E quando você toma essa consciência, existem formas de se mover diante da vida. Quando você entende que a culpa não está na pessoa que te agrediu, e que não existem culpados, mas existe um padrão de repetição do teu sistema. Quando você entende isso, você recebe deles tudo que tem de bom, porque na verdade tudo foi por causa do amor. Eles achavam que estavam fazendo o que era melhor. Você recebe isso para você, mas você deixa com eles tudo o que não é bom, que você entende que não é bom para você, porque essa experiência é sua. Você é agora a representante desse grupo. E você pode escolher criar uma realidade totalmente diferente dessa. E aí você vai caminhar com essa consciência, com a sua presença no agora, entendendo o que está acontecendo. E você vai fazendo as suas escolhas e vai criando uma realidade diferente. Então, o emaranhamento, você consegue resolver no momento que você toma consciência dele e que te dá poderes para você tomar decisões. Pensar as relações e principalmente os conflitos de forma sistêmica implica em considerar as partes litigantes não dessa forma dual, né, que a gente até estava falando, que é tradicional, né, que a gente acompanha por muito tempo, inclusive no judiciário. Mas sim perceber que ambos tiveram a sua responsabilidade na questão e também perceber e dar lugar a tudo que faz parte desse contexto, né? Tirar o homem da figura do perpetrador incondicional e a mulher da vítima incondicional. Ficar na condição de vítima é enfraquecedor para a pessoa, né? Então, assim, saber que, assim, poxa, você foi vítima da violência e, assim, você escolheu aquele homem violento, a gente precisa curar esse padrão em você, a gente precisa dar um olhar para esse homem, para que esse padrão de violência dele também seja desestabelecido, seja desmantelado, né? E assim, os tribunais, os lugares como SMS Advocacia, uma amiga minha, Sandra, beijo, Sandra, como ela falou, e já existe, né? Tipo, em algumas comarcas de alguns estados que trabalham com a constelação, o que eu vejo de depoimento do pessoal é que até o comportamento das partes, dos servidores, é um comportamento de muita tranquilidade, de um espírito conciliatório sem igual. Então, assim, é isso que a gente está buscando devagarinho, né, sem também, né, passar por cima de outros métodos que já existiam e que estavam a serviço da conciliação, né, seja lá o método que for, né, e trazer essa visão, né, sistêmica para o judiciário, né, que tem dado, na minha opinião, tem dado muito certo. E olha só, tipo, muitas vezes o pessoal fala, Vanessa, mas assim, não é só fazer uma constelação de um processo, não é só fazer uma constelação das partes. A postura sistêmica, ela vai muito mais além. É um estilo de vida, né? A postura sistêmica pode ser, por exemplo, a mulher sentada de um lado, o homem sentado do outro, e eu na condição de juiz, eu na condição de promotor, a minha condição de defensor, de advogado. Às vezes uma frase sistêmica traz força.
né? Uma frase de tom sistêmico, de tom conciliador, já muda todo aquele ambiente para uma audiência, para o depoimento das partes, né? Isso é postura sistêmica, né? Tipo, ela está no dia a dia, ela está no cotidiano, é como você se relaciona com a sua esposa e como você se relaciona com o porteiro do fórum, entendeu? Perfeito. Né? E isso já te abastece de uma energia conciliatória, uma energia boa, né? Uma energia que recruta as pessoas para um fim maior. Né? E é disso que a gente está falando, né? É acabar com essa figura de, tipo, o agredido tem que ser dispensado à lei e a mulher tem que ser, tipo, tem que ser uma vítima que muitas vezes a gente até deixa ela numa posição de fraqueza, né? Então, assim, é trazer os dois, tipo, vamos mostrar aqui o que é possível fazer para que a vida seja levada adiante e esse problema seja superado, né? É isso que a gente busca o tempo todo. E eu vou te trazer uma experiência, Gabriel, minha, no período que eu trabalhava tanto pela Lei Maria da Penha, né? Que em relação às casas-abrigo mesmo, quando a gente fazia todo o procedimento que precisava ser feito, e aí nos casos de violência assim, mais graves, a gente buscava locais de abrigamento para essas mulheres que eram vítimas e para os seus filhos, até que toda a situação com o agressor fosse resolvida. E o que eu me senti, Gabriel, no local de agressora também, em alguns momentos. Na hora que essa mulher ela não queria ir para casa-abrigo, sabe? Ela queria continuar na casa dela. E aí eu me lembro de mulheres assim do grupo falando, mas ela não tem escolha. Ela não tem escolha, ela precisa de abrigamento e ela não tem condição de decidir porque ela foi muito violentada, ela vai agora passar pela equipe multidisciplinar, ela vai ter lá assistente social e o psicólogo que vai cuidar dela, porque ela não tem condição de decidir. Eu via essa mulher chorando e ela falava, mas vocês vão me prender, né? E aí eu olhei pra mim e falei, o que eu tô fazendo? Tem alguma coisa errada aqui, eu tô dizendo que tô protegendo, mas eu tô tirando a liberdade dela. Isso até hoje acontece, né? Então, como que é isso, né? A partir do momento que você entende isso, a história toda muda, né? Exatamente. Exatamente. É como você falou, a gente percebe que, como diz as frases, né, tipo, de redes sociais, algo de errado não está certo. Exato. E é aquela coisa, pela sua vontade de defender o feminino, muitas vezes por uma questão sua, sistêmica sua, você reverbera mais violência, porque você vai levar essa mulher para uma nova situação que ela não quer viver. Né? Então, por isso que é importante a gente trazer essa cura através da visão sistêmica, tanto para o parceiro quanto para a parceira. Porque ali eles conseguem continuar sendo eles mesmos, né? Tipo, vivendo a vida que eles querem, juntos ou separados, ou no mesmo lar, ou em outro lar, mas não por uma imposição nossa. Né? Porque o que a gente trabalha na visão sistêmica e na constelação assim, nunca fazer um movimento que a alma daquela pessoa não queira fazer. Né? Então, assim, toda vez que a gente diz, não, você vai sair desse lar porque você tem que ir para outro, porque você não tem direito à escolha que a gente acha melhor, mas a alma da pessoa quer fazer esse movimento, se a alma da pessoa não quer fazer esse movimento, você pode ter certeza, a gente vai ter mais problemas. Talvez até de outras naturezas, que não violência doméstica. Então, assim, tudo isso que a gente fala, ao mesmo tempo, indo de consonância com o que a alma daquela pessoa deseja, até como destino, como futuro, entendeu? O que ela quer, né? Ninguém está aqui para impor nada, tipo, a constelação não pode ser imposta, né? Não existe eu não posso cumprir um mandado de, tipo, a gente vai fazer aqui uma constelação e vocês estão intimados a participar. Jamais, isso vai de encontro até a própria natureza da constelação, dos estudos da ciência, né? Tudo é feito de uma maneira voluntária. Você quer, então vamos, porque não adianta a gente trazer um tom conciliatório para as pessoas se elas não estão a serviço da conciliação. E assim, você sabe, doutora Vanessa, que muitas vezes o casal ele não está a serviço da conciliação. Ele ainda está a serviço de que esse conflito continue, porque esse conflito ainda alimenta de alguma maneira
a alma deles, a relação deles, né? Sim. Então, tudo isso tem que ser visto e respeitado, né? A gente só caminha de acordo com o que aquela pessoa tem de desejo. Então, a Stephanie Andrade, né, colocou aqui: eu não entendo como tirar a liberdade, entendo como dar oportunidade para que ela, a vítima, tenha uma liberdade tranquila, sem agressões, sem dependência emocional. Esse medo é consequência da dependência emocional. Então, Stephanie, realmente aí já dá um programa inteiro para falar somente sobre isso, né? Porque aí entra uma série de fatores. Mas eu só vou colocar o seguinte: independentemente da dependência emocional, quando ela fica fechada no local e ela não pode exercer aquilo que ela deseja, nós estamos sim tirando um pouco da liberdade dela, né? E aí nós temos aí vários casos de pessoas que sofreram bastante por isso. É uma A gente imposição, tira, né? Como no no caso. caso desse, no caso desse, a gente tira inclusive a dependência emocional dela, né? Tipo, É, que de porque a gente repente está tentando guiar a emoção dela ao nosso a gente julgamento, acredita que é o melhor, exato. o que a gente acredita que é melhor. Exatamente. Então, assim, Gabriel, eu vou fazer minhas considerações finais. Eu agradeço muito a tua presença aqui, tá? Agradeço a todas as pessoas, a participação. Esse vídeo vai ficar disponível e geralmente as pessoas ficam assistindo depois, ficam mandando feedback. Eu espero que a gente tenha contribuído de uma forma grandiosa para a vida das pessoas, para que elas possam refletir e talvez encontrar um caminho, né? Agora, confirmando, constelação não é remédio, é uma maneira de vida onde você pode enxergar as coisas de uma forma melhor e pode tomar decisões mais acertadas, né? Conforme o movimento da tua alma, o movimento do teu espírito. Pode falar as suas considerações finais, que a gente tem aqui, acredito que 3 minutos. Olha, o que eu posso dizer, muitas vezes dar um recado para quem está visualizando, para quem é do judiciário, ou para quem de alguma maneira pode ajudar casais, né, que vivam essa situação de violência doméstica, é de repente levar esse olhar para as pessoas, né? Esse olhar um pouco diferenciado, esse olhar que tira a gente da dualidade, né? Dessa coisa de um lado presta e o outro lado não presta, né? Tipo, assim, ter um olhar que vá muito além do que isso, porque isso é muito pouco, isso é só a ponta do iceberg, né? E muitas vezes não quer dizer muita coisa, né? Então, assim, enxergar que a mulher tem suas questões, os homens têm suas questões, muitas vezes ligados a toda a tradição nossa, cultural. E, assim, aproveitar esse momento de pandemia também para, de repente, meditar, buscar um encontro consigo mesmo, tipo o profissional da advocacia e tantos outros que trabalham na conciliação, para que a gente saia dessa com esse ar conciliatório, né? Com esse ar de que saímos melhores dessa, a fim de praticar tudo isso de uma maneira muito mais leve, né? E muito mais enriquecedora para essas pessoas. É isso que eu tenho buscado cada vez mais quando eu vou cumprir um mandado, né? Eu estava pensando muito, quando eu fui cumprir um mandado no sábado, que a gente já estava certo que a gente ia fazer essa live, o quanto é importante, por exemplo, quando eu cumpro um mandado, em tratar o agressor da mesma maneira que eu trato a pessoa agredida, porque a gente já começa daí, né, a mostrar uma esperança, né, de que é possível fazer diferente. E cada um tem suas questões e cada um está a serviço do conflito ou da solução, né? Cada um dos dois ali, né? Então, o que a gente pode fazer é dar esse acolhimento para as partes, né? E resolver tudo isso de uma maneira muito justa. Eu acho que é muito justa. A visão sistêmica, ela é justa, né? E é isso. Muito obrigado pela participação. Estamos aí a serviço. Eu vou fazer uma analogia, né, da visão sistêmica com o próprio corpo humano. Nosso corpo é dividido por sistemas, né? Então, nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema digestivo. Se a gente entender que cada sistema está no seu lugar e tem sua função própria, a gente vai entender que, na verdade, tudo corrobora para o bem, né? Tem algo que está trazendo sofrimento, e o sofrimento é muito grande, a consciência dessa visão sistêmica
faz com que você escolha algo diferente disso. Algo diferente do sofrimento. Aprender de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Levar esse amor adiante. Então, eu deixo essa reflexão tanto para os movimentos de homens, como para os movimentos de mulheres, que a gente se una e faça um movimento de humanos, né? De uma raça humana, onde cada um conhece o seu lugar e consegue ser feliz.